você tem que saber com quem você vai se consorciar. Entendeu? Porque eu conheço minha documentação. Você está entendendo? Será que essa documentação desse meu parceiro é uma documentação quente, hábil? Porque a depender de quem você vai se consorciar, ele pode te puxar para um buraco. E essa é uma questão bem interessante que eu escrevi, não sei se isso já está no livro de sanções. A punição, imagina que o consórcio ele inexecutou o contrato administrativo. A punição recai sobre todos os consorciados? É um ponto entendeu? interessante. Isso. Ou seja, se um errar, todos pagam? Então, como é que é isso? Eu tenho uma tese que não, por conta do princípio da individualização da pena, né? Perfeito. Que é a aplicação dos conceitos de direito penal nas infrações administrativas. Eu acho que o TCU também está nessa linha. Sim. De que o débito deve ser imputado apenas ao consorciado responsável. Então é assim, de um olho no peixe e outro no gato. Por quê? Porque você é meu parceiro. Mas o êxito da entrega daquele objeto depende de todos, né? Exatamente. Responsabilidade solidária. Sim, né? então há necessidade de existir um entrosamento muito grande, principalmente no exemplo que o professor deu aqui, do consórcio heterogêneo, né? É o estágio para a Copa. Isso. Tem que ficar pronto naquela data. Então, eu tenho que ficar de olho se o gramado está sendo feito, se a cobertura está sendo estruturada, se a infraestrutura está sendo bem feita. Por quê? Porque tem uma coisa interessante nesses contratos grandes, que é o pagamento de uma taxa de retorno se eu antecipar a entrega. Quanto mais rápido eu entregar, maior é a remuneração. E aí, por conta de né, o consórcio, muitas das vezes, acaba não acessando esse plus, ou, quiçá, né, ou melhor, pode até ocorrer o sancionamento. Então, assim, a gente está passando algo que é interessante, mas tem que ser sopesado e tem que ser planejado. Voltando ao exemplo da construção do estádio de futebol, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo, pegando esse gancho que o professor Anielo disse. Vamos supor que uma empresa que é responsável pelo plantio do gramado, ela falha. Ela falhou ali na execução do plantio. Boa. Por exemplo, as empresas cumpriram, cada uma cumpriu com o seu papel, né? Estrutura ok, a parte elétrica está ok, tudo certinho, mas aí na hora de plantar o gramado, a empresa falhou, né? A empresa, se a administração autorizar, essa empresa consorciada que falhou, ela pode ser expulsa do consórcio. Sim. E o consórcio, né, convocar uma nova empresa para poder suprir aquela falha. Ser substituída, né? Exatamente. Parágrafo 5º. Desde que a administração autorize. Né? Claro, obviamente a administração tem que saber disso. Né? Então, ela pode ser expulsa, sim, do consórcio, porque ela falhou ali, ela é expulsa e convoca outra no lugar dela para poder suprir aquela falha. Isso é bem interessante, né? O parágrafo 5º desse artigo 15 permite isso e daí a necessidade de ser produzidos documentos, né, a respeito do comportamento de cada empresa no consórcio, até para evitar que a inexecução de um encargo de uma empresa não recaia, né, nas outras. Porque o consórcio ele vai ser cobrado, não é só o consorciado, né? É o consórcio como um todo que será cobrado pela administração. Sim, sim. Falando ainda sobre o artigo 15, tem uma observação que eu gostaria de fazer sobre o inciso 5. Porque ele fala que a empresa consorciada ela não pode participar de um outro consórcio na mesma licitação e não pode participar de forma isolada na licitação. Então, essa empresa que for realizar o consórcio tem que ter muita ciência de quem são as empresas, de que é um fato impeditivo a empresa participar sozinha ou com outro consórcio no mesmo processo. Boa. É uma vedação do artigo 15, inciso 5. Isso é bem interessante. E aí eu vou colocar uma polêmica aqui. Não pode participar de forma isolada. E numa licitação por item, né? Porque a gente tem algumas licitações por itens pesadas, né? Objetos de 5, 10 milhões e tal. Uma empresa ela pode participar consorciada em um item e isolada em outro item? O que vocês acham? Aí é um ponto a ser discutido, né? Porque cada item tem uma licitação diferente, né? O que vocês acham? Concordo. Concordo. Também pode. Aí muda um pouco de figura, né? Pode ser. O problema é você estar na mesma licitação. Perfeito. Né? Então... Mas eu entendo, um ponto, interessante, né? Um ponto interessante a ser bem debatido. voltado, inclusive, é um ponto que eu vejo que, às vezes, muitos licitantes têm a dificuldade de entender esse ponto, né? De que cada item, na verdade, é como se fosse uma única licitação. A junção dos itens é por uma questão de eficiência,
uma questão de tornar o processo mais célere, né? Então, cada item a gente pode ter um vencedor diferente. Então, exatamente. É muito bom poder reforçar isso daqui para que os visitantes tenham isso de forma clara, de que um item corresponde a como se fosse uma licitação autônoma. Perfeito. É interessante. O que é a regra, né? É a regra. Só em determinadas exceções que o critério de julgamento muda um pouco, mas a regra é por item. Perfeito. Mas tem muitas administrações, 30 itens, né? Sim. Ela espera a fase recursal ser encerrada para os 30 itens, para depois avançar com homologação e adjudicação, quando ela poderia, né? Para cada item que vai se resolvendo, iniciando e concluindo a sua fase recursal, eu já vou dando vazão, né? Já vou dando a vazão e vou fazendo com que aquele certame seja mais eficiente, né? Exatamente.